Esse é o Big Shot Pod. Alô, amiguinhos! Anthony Davis. Logo de primeira pra gente... Pra entrar... A gente tem que criar, né, um som Anthony Davis pra esse programa. Pra contar. E aí, galerinha, tudo bem? Mais um Big Shot Pod, nossa 21ª edição. Já podemos beber, já podemos entrar na balada e ser presos. Nos Estados Unidos. Se tu fosse um cara legal, tu teria um botão de radialista que aperta e fala Anthony Davis. Eu posso fazer um. A gente ainda vai providenciar aquela mesa que você pode deixar pré-gravados alguns sons, e um deles é o som do Anthony Davis, entendeu? Esse é o sonho barra realidade. Então essa é a nossa 21ª edição. Como sempre, eu aqui, MM Isidoro. Na minha frente, Guilherme Pinheiro. Olá. E do meu lado, Vavo Mantovani. Oi. Hoje, especificamente, a gente está fazendo uma live no YouTube. Então, se vocês estão aí no YouTube, olá. Se vocês estão ouvindo no áudio, tem pessoas vendo a gente. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril. Então, pessoas que estão vendo, olá, fiquem ligados nas nossas redes, no @BigShotPod em qualquer rede social. Ou se inscreva no canal do Big Shot Pod no YouTube para saber quando vai ter outras lives. Então a gente vai testar essas lives mais vezes e talvez até lives especiais aí, quando for rolar eventos especiais, como agora o fim do playoff, os drafts e tudo que vai acontecer na pré-temporada. Na pré-temporada, na pós e pré-temporada. E se você tá gostando do Big Shot Pod, faz aquele favor, divide com o amiguinho. Vamos aí, nós estamos na sociedade que tudo é sharing is caring, então dividir é amor, divide com os amiguinhos, manda pro grupo de WhatsApp da escola, da faculdade, aquele grupo no Facebook. Boa frase pra tatuar, tweet. Hein? Dividir é amor. Dividir é amor, boa, você viu? É que eu fazia muito dia quando eu era criança e aprendi, adolescente. Então a gente tá aprendendo isso aí, e se você tá ouvindo a gente no iTunes especificamente, dá aquelas 5 estrelas e aquele comentáriozinho legal. E homem da uma estrela, nós estamos atrás de ti. Se vocês que estão no YouTube aí sabem quem deu uma estrela pra gente, a gente tá nessa busca. Até o fim da temporada a gente tem que descobrir quem é esse rapaz. Se você é um hacker aí, por favor, galera, descobre e ajuda a gente a descobrir vai fazer que nem aquele comercial da Sprite na Argentina, você viu? Pra quem não viu, um comercial que eles levam um hater famoso da Argentina que tinha hábito de xingar as pessoas. Eles pegam esse cara e, sem ele saber, levam ele num lugar onde estão várias pessoas que ele xingou. E aí as pessoas dão um abraço e tal, não sei o quê. A parte chata é que depois de alguns dias ele continua xingando todo mundo na internet. Mas enfim, é só um comercial, que o comercial é bonitinho. É um comercial como a vida, né? Você acha que vai mudar e no final você é a mesma pessoa, como sempre. Então, mas o que não é igual que essa semana é uma semana nova e temos destaques iniciais novos. Sem dúvida. Vamos lá, eu já vou tomar a palavra porque eu sou sempre o primeiro, né? Eu não tinha nenhuma ideia, absolutamente nenhuma ideia de destaque inicial, porque todo e qualquer destaque inicial que eu pensava era relacionado aos playoffs. E como a gente vai falar de todas as séries dos playoffs até o final do episódio, isso seria tipo roubar um pedaço da pauta que era pra vir depois. Porém, vindo aqui para o estúdio para gravar, eu dentro do meu vagão do metrô, eu tava mexendo na internet e eu vi um post do Pick and Roll BR, que é um perfil muito legal aqui do Instagram. Eles são muito mais do que o Instagram, mas no caso eu vi no Instagram, eles completaram até 80 mil seguidores. Parabéns para eles. E eu vi um post aqui falando do mock draft da NBA. E eles colocam uma comparação de cada jogador. E eu acho que isso é muito legal para quem... Eu, por exemplo, já admiti aqui, falo que eu não acompanho basquete universitário tão de perto assim. Conheço alguns jogadores principais, mas nunca fui um cara de acompanhar continuamente. O Guia acompanha até mais do que eu, e ele que anda fazendo aí as análises dos prospectos que vai vir no final do episódio. E eu achei legal essa comparação, porque tem alguns jogadores aqui que eu sei que vão estar no top 10 pelo que a galera fala, e eu não sei como eles jogam exatamente. Eu vou só falar aqui do top 10 do Pick and Roll. Eu acredito que a comparação seja feita por eles mesmos. Eles colocaram primeiro o Zion Williamson, comparação Charles Barkley. É uma boa comparação. É uma comparação válida. Eu vou comentar dos que eu sei como é que jogam. Eu acho que é uma boa comparação. Ja Morant, De'Aaron Fox. Ele me pareceu um pouco mais encorpado quando eu vi ele jogar. É uma comparação boa, eu acho que puxa muito pelo fato de ele ser canhoto. Eu acho, pode colocar... Obviamente, quando você faz as comparações, você faz comparações no melhor dos cenários. Sim. Então, eu diria, por exemplo, que o
o Lillard é uma referência. Eu não vou falar que é uma comparação, é uma referência melhor também. Até porque também eles têm o mesmo perfil de serem armadores mais baixos que vêm de universidades um pouco menores, não tão tradicionais. Aí o R.J. Barrett, né, que é de Duke também, Andrew Wiggins. Espero que esse não seja o fim dele. Jarrett Culver, o Paul Pierce, DeAndre Hunter, Thaddeus Young, Kobe White, Jamal Murray, Cam Reddish, Joe Johnson, Darius Garland, Trae Young. Aí o Jackson Hayes, que o Gui falou na semana passada ou retrasada? Foi passada. Semana passada o Jackson Hayes, que eu acabei de descobrir que é com X, né? Jackson. É Jackson, né? Não é. Eu tenho muita noia com a grafia dos jogadores. Eu não gosto... Tipo, às vezes, sei lá, faço um vídeo e eu vejo que eu escrevi errado, eu fico muito noiado depois. Mas acontece, até porque tem alguns nomes que tem grafias, por exemplo, Sean eu já vi mais de 10 grafias diferentes. O DeAndre, com A maiúsculo, com I minúsculo, separado, com trema, com apóstrofe, deve ter uns 10 DeAndre diferentes. O Jackson Hayes, o Hassan Whiteside, aí tu que viu ele jogar mais, pode até dizer se é uma boa comparação. Sim, eu acho até o potencial dele um pouco maior, mas enfim. E o Nasir Little, Kawhi Leonard. A maioria das comparações aqui são jogadores, enfim. E aí eu queria fazer um gancho, porque temos algumas comparações históricas aí da NBA feitas pelo NBADraft.net, que era o principal site de referência para pesquisar isso. Hoje, lógico, tem vários outros lugares. Inclusive o layout do NBADraft.net é bem antigo, por sinal. Você entra lá e fala, caramba, voltei para 98. E tem duas muito clássicas, né? Uma, em 2006, eles compararam o Adam Morrison, que era um cara lá de Gonzaga, que, enfim, foi um dos cestinhas da faculdade. The Stash. No último ano. O cabelo e o... Bicampeão pelo Lakers. Bicampeão pelo Lakers, sem o cabelo. A gente falou no vídeo, falou dele. E eles compararam o Adam Morrison ao Larry Bird. Não, eu entendo que é uma comparação do estilo do jogo, não um jogador que ele vai se tornar, mas comparar um jogador que tá vindo ao Larry Bird é sacanagem. E outra clássica, também, que a galera pega muito no pé, eles compararam o DeShaun Stevenson com o Michael Jordan. Olha a responsabilidade que se coloca em cima de DeShaun Stevenson. E nesse caso, eu não acho nem que o estilo de jogo é parecido. O DeShaun Stevenson acabou se caracterizando como um jogador até mais de defesa. O Jordan também era muito bom de defesa, mas o foco do Jordan era o ataque, o que não aconteceu com o DeShaun Stevenson. Então, qualidade à parte, eu ainda acho que foi uma comparação ruim. Eu fico imaginando o cara que tá escrevendo e fala assim, esse menino aqui, eu preciso comparar ele com alguém... Michael Jordan. Porque ele não comparou com alguém que parece... Destrói a carreira do cara. O cara pra sempre vai ter essa barra, né? E aí, pra finalizar, então... Depois de já ter descido do metrô, ainda no meu celular, eu dei uma pesquisada nos principais jogadores atuais pra ver quem era a comparação deles na época do draft. E dos principais jogadores atuais, eu acho que todas as comparações foram boas, só pra ter ideia aqui. Kevin Durant colocaram Nowitzki ou Tracy McGrady. Eu acho que tá meio que entre os dois mesmo. Sim, faz ele sentido. Pega um pouco da altura do Nowitzki, tem um arremesso, o McGrady é um pouco mais atlético. Aí o LeBron James tava o Magic Johnson. Então compararam com uma lenda, mas ok. Sim. O Stephen Curry com o Mahmoud Abdul-Rauf, lembra dele? Lembro. Pra mim essa é a melhor, porque exatamente o que eu me lembro do Abdul-Rauf era o que o Curry é hoje. Uns arremessos de três muito loucos de longe. Potência não. Da 10ª potência. Não, lógico, mas enfim, o estilo, sempre comparando o estilo de jogo. Claro. Arremessava muito bem, ele liderou a NBA E se não me engano, ele seria o líder de lances livres de todos os tempos se ele tivesse o mínimo, o Abdul-Rauf. É mesmo? O mínimo é tipo, sei lá, pra NBA é 1000, ele tá tipo, sei lá, 20 lances livres abaixo. Se não fosse... O cara devia voltar hoje só pra arremessar. Aí o Kawhi Leonard tava o Luke Mbamute e o Gerald Wallace, que eu também acho bom. Não. O Gerald Wallace mais ainda. O Harden, Manu Ginobili, óbvio. Ou o Brandon Roy, que também é boa. Sim. Brandon Roy, acho que pouca gente viu jogar, porque a carreira dele foi mais curta, tem que ter sido um pouco mais velho pra ver. Enfim, eu fiz uma lista grande, não sei se vale a pena falar. O Giannis tá o Nicolas Batum. Nossa. Não, mas você vê uma semelhança, só que é isso, a 10ª potência. Dá pra entender. Aí tinha o Paul George, Scottie Pippen, ok, é uma comparação boa. Aí tu falou do Damian Lillard, o Jay Williams, que jogou pouco na NBA, porque ele se machucou, sofreu um acidente de moto. Ele é comentarista dia, né? Que também é uma comparação boa, pelo que eu lembro de highlights do Jay Williams, ou o Jared Bayless, aí também. Jared Bayless joga até hoje. Enfim, era mais essa comparação. E tinha mais uma, fora do Adam Morrison com o Larry Bird e a do Stevenson com o Jordan, Eric Curry com o Shaq, que era um pivô meio pesadão. Sim. Era boa a comparação, mas também ele foi um dos primeiros escolhidos no draft. Aliás, falando em Shaq, eu fiz essa comparação no Twitter do Big Shot Pod semana passada. Pra mim, o Giannis embaixo do garrafão lembra muito o Shaq do Orlando.
do Orlando, porque o cheque do Orlando era mais esguio. Mais magricelo. Puxava os contra-ataques, arremessava uns floaters do lance livre. É que obviamente o Giannis é muito mais coisa que o Shaq fez na carreira, mas é impressionante a lembrança. Os americanos, eles usam muito isso, porque, de fato, quem acompanha a NBA são muitos jogos e nem todo mundo tem o tempo para conseguir acompanhar tanto college, até porque as temporadas são concomitantes. Então, muitas pessoas, os fãs da NBA, eles começam a prestar atenção nos jogadores do college, boa parte deles, mais perto do draft. E aí, isso é um artifício que é muito comum em todos os sites americanos, é usar os jogadores de comparação para comparar estilo. Agora, o problema de quando você usa jogadores muito, muito bons é que você acaba colocando uma expectativa que muitas vezes é impossível do jogador atingir. Então, uma coisa que eu gosto muito, que todo ano o The Ringer tem um board de draft. Agora eles são com 30 jogadores, mas daqui umas 2 semanas eles já devem ter os 60. Que eles colocam 3 jogadores. E aí, basicamente, você tem... eles falam que o estilo do jogo é uma mistura desses 3 mais ou menos, mas só que você tem um jogador melhor, aí um médio e um pior, e fala, olha, é mais ou menos isso daqui que esse cara deve ser, entendeu? Eu acabei de procurar o Chris Paul aqui só pra ver o que dava, Isaiah Thomas. O original, né? O Então, tá escrito Isaiah, mas obviamente é o Isaiah original. Claro. Eu vou emendar com os meus destaques iniciais aqui. Por favor. Bom, primeiro, pra quem não viu, eu coloquei um tênis que, pra quem cresceu nos 90, é um tênis famosíssimo semana passada no Instagram do Big Shot Pod, que é o Reebok Pump. Tem comerciais incríveis, enfim, e todo mundo lembra daquela bolinha. Todo moleque dos 90 queria ter um Reebok Pump. Eu tive, inclusive. Meu segunda coisa tá rolando, ao mesmo tempo que tá rolando os playoffs da NBA, tá rolando os playoffs do NBB. O Flamengo eliminou o Corinthians por 3-0, como era esperado. O time do Flamengo é bem mais forte que o time do Corinthians. O Mogi passou pelo basquete cearense, que já tinha eliminado o paulistano de maneira surpreendente. O Mogi também passou por 3-0, já está na semifinal. E o Flamengo está esperando o vencedor de Pinheiros e Botafogo. A série no momento está 2-1 para o Pinheiros. E o Mogi espera o vencedor de SESI Franca, do Didi, de quem eu vou falar na sequência. E Bauru tá 1-0 para Franca. Se eu não me engano, tem jogo hoje ou amanhã, não vou lembrar agora, mas enfim, tá 1-0 para Franca. O meu verdadeiro destaque inicial, aproveitando o gancho do Didi, é o fato de que o Brasil, enquanto país, terá 3 jogadores inscritos no draft. Hoje, né? O jogo Franca e Bauru hoje. Franca e Bauru, o segundo jogo é hoje. Pra quem tá vendo ao vivo hoje, pra quem tá vendo o podcast, foi ontem. O meu destaque inicial, falando do Didi, que joga hoje, é o fato de que o Brasil terá 3 jogadores inscritos, poderá ter, eu vou explicar o porquê, mas poderá ter 3 jogadores inscritos no próximo draft da NBA. São eles o Didi, justamente, nosso querido Kawhi Capixaba, o Iago do Pinheiros, que anunciou ontem ou anteontem, do Paulistano, perdão, o armador do Paulistano, que anunciou ontem ou anteontem que vai também... Que tinha entrado no ano passado, mas tirou o nome. E é por isso que eu falei que podemos ter 3, porque eles ainda têm tempo de tirar. E também teremos o brasileiro Túlio da Silva, que é um jogador que joga na Universidade de Missouri State, é uma conferência menor, é a Missouri Valley Conference, nos Estados Unidos. Ele teve média de 14,3 pontos e 7,4 rebotes por jogo. Tanto o Túlio da Silva quanto o Iago, eu vejo um pouco eu não vejo eles sendo draftados nesse momento. Obviamente que ainda tem muito chão até o draft, vai ter combine, vai ter uma série de outras coisas que pode mudar o status. O Iago e o Túlio da Silva, eu não vejo o Túlio por jogar numa universidade menor, o Iago, além dele ser um prospecto estrangeiro, que os americanos não têm tanta informação, também tem o fato de que ele tem 1,78 m e o americano preza muito a questão física. Eles até... não é todo ano que tem um Isaiah Thomas, agora falando do Isaiah do Denver Nuggets. Do Isaiah, e não do Azia. Exato. Ele não é todo draft... Só que o Isaiah jogou nos Estados Unidos, universidades, os scouts tinham muito mais informações sobre ele do que eles têm sobre o Iago. Quer dizer que o Iago não tem chance de jogar, não tem nível para jogar na NBA? Não é isso que eu tô falando. Só tô falando que o draft não necessariamente depende de você ter nível ou não. Tem vários jogadores que não foram draftados que hoje em dia jogam na NBA. E da mesma forma que tem vários jogadores que são draftados que acabam não dando certo. O Didi, por exemplo, ele no board da ESPN, ele é o 61º. Ou seja, ele está na posição 61 e são draftados
todo ano 60 jogadores, 30 no primeiro round, 30 no segundo round. Significa que tem 60 jogadores melhores que o Didi nesse draft? Não significa. Tem uma série de fatores aí, inclusive o fato de que, de repente, quem fez esse board na ESPN não tem tanta informação sobre o Didi quanto tem sobre outros jogadores que jogam nos Estados Unidos ou que jogam na Europa. Então, e só para lembrar, os jogadores ainda têm, acho que até o dia 10 de junho, para tirar o nome do draft. Eu não sei se é 10 de maio ou 10 de junho. E aí, se eles tirarem o nome do draft, eles mantêm a elegibilidade para o próximo draft, tá? Então, podemos ter 3, isso é bem legal. Vamos ver se a gente consegue. Então, enquanto tu falava, dei uma procurada no mesmo site que eu tava mexendo, que era o NBADraft.net. Aí tem um mock draft de 2020 aqui todo. Olha, ele está aqui na 26ª colocação no primeiro round para o Houston Rockets. O Didi. Mas no próximo, 2020. Opa, eu vi errado. Errou! Não, então, mas é que agora... Que burro! Agora o Didi anunciou semana passada e eles não atualizam toda semana esses mock drafts. Eles devem... então se eles acreditam no potencial do Didi, possivelmente eles vão atualizar. Nossa, eu vi como dizer temporada 19 e 20 e cliquei convicto no 2020 mock draft. Bom que eu falei e tu me corrigiu, senão ia ficar bobagem no ar aí o tempo inteiro. Mas que bom que o pessoal, né, o Didi tá aí, já tá 1 ano na frente, autoplanejamento. E tomara que a gente tenha mais brasileiros aí, né? Tipo, vendo na NBA, né? Porque a gente faz tempo que a gente não tem alguém draftado pelo Brasil, não faz? 2014 o Caboclo, não foi? O Caboclo? Ele foi o 20º? O Raulzinho foi 2013? O Raulzinho foi... 2013 teve 2, né? Que foi o Raulzinho e o... Devemos ter pesquisado isso. Entre 5 e 6 anos já é um tempo bom sem alguém, então entre... Não, 2013 foi o Lucas Bebê e o Raulzinho. E 2014, o Caboclo pelo Toronto. Então é isso. O Brasil teve uma sequência ali na primeira década do coisa, que foi boa, com o Leandrinho, o Thiago Splitter. E 2012 foi o Fábio Melo, lembra? Que faleceu. Mas ele jogou a universidade lá, né? Sim, ele fez a universidade lá. Então acho que esses são os nossos destaques iniciais. E como a gente frisou no começo do episódio, a gente tá ao vivo no YouTube aqui. Temos bastante big shooters vendo a gente. E eles mandaram perguntas a 1000. Então vamos tirar um tempinho aqui para responder alguma dessas perguntas. Se você também quer fazer pergunta pra gente, só mandar das nossas arrobas BigShotPod em qualquer rede social. Ou se inscreva no Instagram, comenta nos comentários dos vídeos. Ou se não, segue a gente pra saber quando tem live. E aí você vai ficar sabendo na hora quando a gente tá ao vivo e fazer a sua pergunta. Então, pra galera do YouTube aí, primeiro, o Lucas Oliveira falou que só vai ouvir e divulgar. Se alguém dessa mesa disser que viu o Sunday Service do Kanye West ontem, óbvio que a gente viu que foi maravilhoso. A igreja de Kanye é aqui. Meu sonho é ter a bunda da Kim Kardashian um dia. Porque aqui o outro amigo falou que pra ele eu tinha a voz de quem tava de quem tava na academia. Então, talvez é isso. Eu tenho que entrar na academia pra ter a bunda da Kim Kardashian um dia. Tem um outro amigo aqui, deixa eu achar ele, peraí. Os caras estão falando agora que se eu tirar a barba eu fico parecido com o André Henning, do narrador do esporte interativo. É mole, velho? Não, tinha acho que é o Vida de Basqueteiro, tava perguntando muito sobre o Spurs. Por que você sempre falar sobre o Spurs aí? A gente vai falar. A gente vai cobrir todas as séries. A melhor série dos playoffs, a mais disputada, eu diria. A melhor, na minha opinião. E a mais underrated também, porque vários jogos são só na NBA TV, né? Que é um canal que não é aberto para as pessoas verem lá nos Estados Unidos. Então, Diário de um Basqueteiro, fique esperto aí que logo na nossa pauta principal você vai ouvir sobre o seu Spurs. E o Giovanni Santos fez uma pergunta interessante aqui. Como vocês acham que seriam os playoffs se as conferências fossem intercaladas? Como o primeiro do leste com o oitavo do oeste e assim por diante. Intercaladas? Tipo, o primeiro do leste com o oitavo do oeste, o primeiro do oeste com o oitavo do leste. Cara, eu nunca tinha pensado nessa ideia. Assim, uma possibilidade que a galera discute muito é fazer de 1 a 16. De 1 a 16, independente das conferências. Isso é uma coisa... Agora, tipo, entrelaçado assim... porque intercalada não faz nem sentido. Tipo, por que seria intercalada? Agora é interessante, por exemplo, quem é o quinto no oeste? O Jazz. O Jazz. Jazz e Boston, acho que dá mais jogo do que deu com Indiana, por exemplo. Aí seria Rockets e Pacers. Tá, mas e a continuação, como é que é? Quem pega quem? E aí a gente tinha que sentar e fazer, que demora muito. Não, a ideia é interessante, mas... A ideia é boa, por a isso ideia é que interessante. Boa. Não, vamos guardar isso então como uma pauta pro pós-temporada? Pode ser. Claro. Porque aí a gente faz, porque tá aí, é uma ideia boa. Aí o Igor chegou, parabenizando a gente pela transmissão, brigadão. Muita gente falando do Celtics.
Falaremos. Falaremos Inclusive, primeiro time já classificado. Quer dizer, quando o podcast estiver sendo lançado na terça-feira, talvez já haja, por exemplo, o Houston Rockets, que joga hoje à noite, segunda-feira. Aliás, podemos ter 2, né? Os 2 4-0, mais 2 4-0. Mais 2 4-0. Milwaukee e Rockets. Porém, enquanto gravamos, o único time classificado é o Boston Celtics. O Henrique Silva perguntou, rapaziada, vocês têm alguma notícia a respeito de uma possível expansão da NBA? A gente tem, só que eles devem abrir a liga na África. Certo? No que vem. Sim, mas daí aí é uma outra, a segunda liga da NBA, mas são times africanos de vários países africanos. Que a gente comentou em alguns episódios atrás. No episódio com o Yuri. Exato. Eu estava na África e você exato, o Yuri veio aqui. Exato. Agora, tem sempre aquela coisa de os caras querem botar uma franquia de novo em Seattle, né? Então, mas ao mesmo tempo, se você botar uma franquia, aí você fica com 31, tem que botar então duas, tem que ser duas. Então, embora tenha sido 29 por um. Mas isso é uma discussão muito que rola muito, assim, de tempos em tempos ela volta, por enquanto não tem nada, absolutamente nada de concreto. Aqui, o Iago Coelho parabenizando o Vavo. Quero ver o Vavo falando sobre as estatísticas de basquete. Que homem estatística. Tinha que ter o prêmio de estatístico do ano. O Vavo ia ganhar sempre. Parabéns, Vavo. Obrigado. Parabéns. Imagina um troféuzinho. Uma parede cheia de troféus. O Romeu ia ficar orgulhoso. Octacampeão estatístico do ano. De NBA específico. Mas vou te dizer que outro dia alguém, eu não lembro quem era, alguém comentou, não sei onde é que foi, botou assim, eu também curso estatística, sou torcedor do Houston Rockets e não sei o que, o cara tinha 3 coisas em comum comigo. Eu falei, caramba. Eu toco no NX0. Só faltava isso. Aliás, falando em profissões inusitadas de pessoas que fazem podcast de NBA, ontem à noite, eu fiz um comentário, tava vendo Bucks e Pistons e... Por quê? Okay. Pois é, porque o jogo tava chatíssimo, assim, e eu virei e falei assim, essa série tá tão emocionante quanto uma reunião com um contador. Aí o Lucas Nepomuceno, do Café Belgrado, virou e falou assim, tomei de graça essa daí, ele botou Palavras Duras, que é um negócio que eles têm no Café Belgrado. Aí eu virei e falei assim, não, cara, foi sem querer, a gente brincando e tal, eu falei assim, é engraçado, porque a nossa formação, do nosso lado de cá, a gente tem um estatístico que é músico, um cineasta que é cineasta, um advogado que é produtor de cinema, e a gente resolveu fazer um podcast de basquete. Lá eles têm um professor, acho que o Guilherme é professor, né? Isso. E o Lucas que é contador, né? Tipo, a podosfera de basquete tem uma formação inusitada, né? Não, qualquer podosfera, eu acho, né? Tipo, a parte de comunicação, quase ninguém faz comunicação. Ninguém quis ser podcaster desde criança. Talvez hoje pessoas estejam querendo ser, mas igual youtuber, né? As crianças. Exatamente. Martinho e Romeu já estão lá em casa. Gente, vocês querem mais alguma pergunta aí no YouTube? Senão a gente vai entrar na pauta principal. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eles perguntaram de um Spurs e Rockets. O Diário de Basqueteiro perguntou de um Spurs e Rockets final de conferência. Eu acho, cara, eu vou falar pra você que eu acho possível. Eu acho que esse é a melhor chance que o Rockets vai ter de bater o Warriors é esse ano. E eu acho que tem uma vantagem que no começo, pessoal, eu vou falar depois, mas eu acho que tem uma questão. O pessoal tava falando assim, putz, eles vão pegar o Warriors mais cedo. Talvez isso seja uma vantagem com o Chris Paul menos cansado. Exatamente. No caso do Rockets, que tem uma rotação menor, quanto antes pegar o Warriors, melhor, com o time mais descansado. Eu vou falar pra você que pode ser. É que a série, eu ainda me aposto na série do Spurs, eu ainda tô apostando no Nuggets em 7, mas se o Spurs passar, não seria não estaria surpresa. Então, gente, valeu aí, galera, que tava na transmissão simultânea aqui no YouTube pelas perguntas. De novo, se você quiser mandar perguntas, se você quiser falar com a gente, @BigShotPod e em qualquer rede social, ou no nosso canal no YouTube, BigShotPod, e depois as nossas arrobas pessoais também, que damos sempre no serviço no fim do programa. Então vamos aqui para nossa pauta principal, que é o playoff. O playoff tá pegando fogo. O bagulho tá quente. Galera tá insana. Todo dia jogo e recordes. E vamos já começando pela série do Milwaukee Bucks e Detroit Pistons. Vamos inverter dessa vez, eu começo e aí... Pode começar. Então, só lembrando como funciona a mecânica aqui. Um deles começa, o Vavo ou o Gui, então intercalado. Então primeiro agora o Gui vai falar do Bucks e do Pistons, depois o Vavo fala... e ele começa na próxima. Aí o Vavo começa no Raptors e no Magic e assim vai. Então, por favor, Gui. Bom, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons, assim, a gente não precisa falar muito mais do que já foi falado, a série realmente está muito desequilibrada. A gente já havia falado semana passada que o Blake Griffin existia uma chance dele nem jogar, ele acabou conseguindo voltar, ele foi bem, ele jogou o jogo 3 em Detroit, ele fez 27 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, mas ainda assim o Bucks perdeu por 16 pontos, o Detroit Pistons perdeu
por 16 pontos. A única coisa que eu acho interessante de ressaltar nessa série é que o Bucks entrou com uma expectativa muito alta, como é de se esperar para alguém que ganha a conferência, né? E o Bucks não relaxou. É importante pro time. O time teve aquela série que eu acho importante para se aclimatar aos playoffs, e o Bucks não relaxou. Passou o carro mesmo. Deve confirmar hoje, segunda-feira, quando a gente tá gravando a classificação por 4-0. A única coisa que eu acho é que pra quem joga NBA 2K, quando você joga aquele modo franquia, tem um negócio no jogo que poderia ter nessa série, que é aquele botão Sim Game, sabe? Pra você simular os jogos todos, porque a sensação que dá em alguns momentos é que o Milwaukee joga sem forçar, e sensação não, é claro, é nítido isso. E não há a menor disputa, assim. Talvez o Detroit consiga segurar a distância por pouco em alguns no começo do jogo, mas depois realmente o Bucks deslancha e aí acaba ganhando com facilidade. Dá pra ver até nos minutos dos jogadores do Milwaukee nessa série. Giannis vem jogando 27 minutos, muito menos do que ele vinha jogando vai na entrar temporada relaxado regular. contra Boston. 21.3 pontos. Quem olha desavisado sem saber o contexto pode até pensar, nossa, o Giannis caiu de produção, o cara tava fazendo 28 pontos, caiu pra 21 pontos por jogo. Não, gente, isso é porque ele tá jogando menos minutos, porque não está sendo necessário um jogador como o Antetokounmpo se desgastar, e ele, como não é um cara caçador de estatísticas, assim como outros jogadores são, não deve fazer a mínima questão de estar em quadra nos instantes onde não é necessário. E mesmo quando ele está em quadra, não precisa ser aquele negócio, precisamos que o Giannis resolva o jogo. Dá pra você jogar, rodar muito mais a bola, entendeu? Não precisa que ele ganhe o jogo sozinho. E ele já tá tão relaxado que ele já chutou 11 bolas de 3 na série. Só acertou 2. Ou seja, tá meio que na média dele. Um pouquinho abaixo da média. Então vamos aqui para a próxima série. Toronto Raptors e Orlando Magic com 3-1 pro Toronto. Vavon. O quarto jogo, né? A terceira vitória do Toronto foi ontem à noite. Eu, com criança pequena, não assisti, mas eu vi os highlights hoje de manhã. Foi no terceiro quarto que o Toronto decidiu o jogo, né? Eu vi os highlights aumentados, aqueles de 15 minutos, não o highlight de 2 minutos, que mostra meio que todas as cestas e todos os lances principais. Claramente foi ali no terceiro quarto que o Toronto tomou o controle do jogo, e a partir daí o Orlando, ele não conseguiu reduzir a menos, se não me engano, a menos de 10, não voltou para menos de 10 pontos a diferença, né? Sim. E aí o Toronto foi conduzindo esse jogo até o final sem maiores problemas. O jogo anterior já tinha sido mais disputado, ele acabou no 98 a 93. Foi o jogo do Siakam. Foi o jogo do Siakam, por sinal, que ele tá com mais de 20 pontos de média nesses jogos. 22,3 e 9 rebotes. Exatamente, 22,25 e 9 rebotes por jogo, que já são médias mais altas do que ele tava tendo na temporada regular. Ele tá jogando 39 minutos por jogo. A gente poderia até pensar que um jogador que não tem tanta experiência nos playoffs como o Siakam talvez fosse sentir um pouco mais, justamente porque no ano passado ele não tinha esse papel tão importante quanto ele tem esse ano. Jogava mais o Ibaka e o Valanciunas. Esse ano joga o Siakam com o Gasol e o Ibaka também, né? Os três meio que se reservam, mas com preferência pro Siakam, que vem sendo o melhor dos três. A gente poderia até pensar que ele poderia ter até não uma queda de rendimento, mas não conseguir dar esse salto. Muito pelo contrário, Siakam vem sendo um dos melhores jogadores. O Kawhi Leonard, obviamente, ia dar um passo adiante. Ele já é um jogador com mais experiência de playoffs, desde 2014, quando ele foi o MVP das finais, inclusive até um tanto surpreendente na época, né? Não se esperava muito isso. Mas a liderança do Kawhi com essa experiência, o fato do Siakam conseguir dar esse passo adiante e não sentir os playoffs. O Kyle Lowry, apesar das piadas do primeiro jogo, que ele acabou com 0 pontos, 0 de 7, 0 de 6 para 3 pontos, deu uma melhorada depois, vem acrescentando ao time. Acredito que no jogo 5 o Toronto deva fechar em casa sem maior dos problemas. A gente até chegou a cogitar, eu cogitei que poderia ser uma série que poderia chegar ao jogo 7, quando a série estava 1-1 na semana passada. O Orlando tinha roubado um jogo lá em Toronto, mas uma vez que o Toronto venceu os 2 jogos em Orlando, praticamente dizima as chances do Orlando conseguir algo mais nessa série. Eu tinha falado Toronto em 5, na verdade, meu palpite inicial era Toronto em 5, quando a gente gravou o primeiro episódio de playoffs, o Orlando já tinha ganho, aí eu falei, eu acho que vai ser Toronto em 6, porque eu achava que o Orlando... Aí um homem sem convicções, hein? Ganharia o jogo, eu achava que o Orlando ganharia um jogo em Orlando. Alguns destaques que eu gostaria de fazer. O Siakam, até no jogo 3, após o jogo 3, ele foi o destaque, ele fez acho que 30 pontos e 11 rebotes, algo assim.
Ele deu a coletiva ao lado do Danny Green. Isso é comum em playoffs, colocarem 2 jogadores ao mesmo tempo para responderem perguntas. Next question. E aí o Russell, o Paul George. E aí um repórter faz uma pergunta pro Siakam e ele começa falando que você só joga basquete há 7 anos. Aí o Danny Green vira pra ele e fala, 7 anos? Você só joga basquete há 7 anos? Aí o Siakam dá risada e o Danny Green fala, eu não sabia. Então, pra você ver, o Siakam tem 25 anos, ele começou a jogar aos 18 anos basquete, e ele fez, só que ele não era um prospecto tão badalado no draft, porque ele jogou mais anos na universidade, e é natural, os times ficam de olho naqueles atletas que jogam 1 ano e já tem potencial pra NBA e tal, ele acabou saindo mais pra baixo no draft, porque o Toronto teve chance de draftá-lo, mas você vê, ele tem um cara que tem 25 anos e ele tá evoluindo ainda, porque ele começou a jogar muito tarde, né? Ele tá com 22, como eu disse, 22,3 pontos de média, 9 rebotes. O Kawhi tá com 28 e 6,5. Depois do jogo 1, começou a acontecer o que todo mundo esperava que fosse acontecer nessa série. Quer dizer, que é, basicamente, o Toronto deixar o Kawhi liderar. Teve o jogo do Siakam, que foi um jogo que o Kawhi não tava rendendo tanto, mas basicamente é o Kawhi que tá liderando esse time. O Kyle Lowry não tem mais uma obrigação tão grande ofensivamente agora. E um outro destaque que eu gostaria de dar é o trabalho que o Marc Gasol vem fazendo em cima do Vucevic. Vucevic, na temporada regular, teve média de quase 21 pontos e 12 rebotes. Ele tá com médias de 13 pontos e 9,3 rebotes nos playoffs, que é bem abaixo do que ele fez na temporada regular. Basicamente porque o Marc Gasol tá fazendo um trabalho defensivo muito bom em cima dele. Tirando do Orlando uma das principais fontes de ataque que o time teve na temporada. Então, é importante você ver, o Gasol é um pivô mais velho, que foi adquirido na trade deadline, e amarrou muito bem o jogo dele dentro do que faz o Toronto. Esse provável confronto que teremos no segundo round de playoffs entre Toronto e Filadélfia vai ser muito bacana. Principalmente porque o Marc Gasol, nos 2 primeiros jogos, nos jogos que ele fez contra o Philadelphia jogando pelo Memphis, ele marcou muito bem o Embiid, muito bem. E aí, o Philadelphia vai ter que pensar em como responder isso no segundo round. Claramente um tipo de jogador com experiência. O Embiid vai dar aquele trash talk nele e ele vai fazer tipo, beleza. Exato. Tipo, quem que reclamava? Reclamavam isso do Tim Duncan, o Shaq reclamava do Olajuwon também. Falava as coisas e eles falavam, beleza. Terceira série aqui de hoje, Philadelphia 76ers com Brooklyn Nets. 4º jogo já. Já foram 4, né? Então, 3-1 pro Philly, pro 76ers. Gui. Então, essa pra mim, melhor série dos playoffs do leste. Mais violenta série. Por tudo isso, quer dizer, depois do jogo 1 que o Brooklyn ganhou surpreendentemente, na verdade depois do jogo 2, né, o Jared Dudley deu uma declaração sobre o Ben Simmons, falando que o Ben Simmons era excelente na transição, mas quando você conseguia botar ele no jogo de meia quadra, ele era normal. Foi a expressão que ele usou. E depois disso, o Ben Simmons respondeu com 2 jogos excelentes, jogando muito no terceiro jogo, onde o Philadelphia jogou sem o Embiid. Acho que o Ben Simmons fez 30 e tantos pontos, eu não me lembro agora. 31 pontos no terceiro jogo. O 4º jogo foi um jogo disputadíssimo. O Jared Dudley foi expulso juntamente com o Jimmy Butler. Eu entendo o que o Jared Dudley fez, a declaração que ele fez. Ao mesmo tempo, porque ela é quase 100% verdade. Mas, ao mesmo tempo, no lugar, por exemplo, dos armadores do New Jersey, do Brooklyn Nets, tem coisas que nunca vão mudar na minha cabeça. Pra mim vai ter New Jersey o resto da vida. Sempre, só um parênteses, sempre que eu gravo vídeo no Boom Shakalaka e tenho que falar dos Nets, a primeira vez sai New Jersey, aí eu volto e falo Brooklyn. Sempre, não tem... Os armadores do Brooklyn, o D'Angelo, o Dinwiddie, eu ia virar pro Dudley e falar, cara, por que você falou isso? Porque você tá cutucando o cara, sacou? E aí, só que não é ele que tem que marcar o cara o tempo todo. Em geral, são os armadores que estão ali em cima. Mas eu até entendo, porque a série correndo da forma normal, o Sixers elimina os Nets. Então tudo que ele puder colocar de fatores que possam vir a mudar isso, ou talvez desequilibrar um jogador de um lado, porque no pior dos casos eles vão acabar perdendo de qualquer forma, como já perderiam. Eu entendo o Jared Dudley. A outra coisa que
que eu queria destacar é que o Brett Brown, talvez por obrigação, por força da saúde do Embiid, descobriu nos playoffs uma arma importante para ele, que é usar o Ben Simmons no pick and roll, mas não como o condutor da bola, como quem faz o corta-luz. Por quê? Porque o Ben Simmons, além dele finalizar muito bem na cesta, perto da cesta, chupa Dudley. Ele tem esse passe curto excelente. Então, se você usa o Simmons para fazer a parede e correr para a tabela, correr para o aro, ele é o cara ideal para fazer isso. Ele é o protótipo desse tipo de jogador. Ele jogou muitas vezes quase como um pivô no terceiro jogo contra o Nets. Isso é importante porque, no momento, eu disse aqui agora que possivelmente teremos um confronto entre Embiid e Marc Gasol no segundo round, entre Toronto e Filadélfia. Se o Marc Gasol for efetivo como foi jogando pelo Memphis na temporada regular contra o Embiid, é importante que o Philadelphia tenha essa resposta de você poder tirar o Embiid e colocar o Simmons lá no meio, porque daí sim o Simmons seria um pivô, um estilo de jogador que é difícil para o Gasol marcar dentro do garrafão. Então isso é uma coisa que é importante, que o Philadelphia aprendeu nessa série e que pode usar na próxima série. E aí sobre o Nets, a única coisa que eu gostaria de falar, eu sei que o Nets é uma história bacana, o time foi muito melhor do que se esperavam, eu acho só que uma coisa que o time precisa pensar eu gosto do D'Angelo Russell, eu só acho que uma coisa que o front office tem que pensar é qual é o teto de um time onde o D'Angelo Russell é o melhor jogador, aonde esse time pode chegar. Ele, ofensivamente, ele é um armador incrível, só que ele chuta muitas bolas, ele precisa de um volume de chutes altos. Quando tá entrando, é lindo, mas muitas vezes acontece de não tá entrando. E a outra coisa ele precisa evoluir defensivamente, porque muitas vezes uma questão, não é nem de noção, é muitas vezes uma questão de esforço, de estar disposto a jogar defensivamente engajado. Eu acho que ele tem tempo para crescer, ele deu um salto bacana essa temporada, mas eu acho que tanto o front office do Nets quanto o próprio D'Angelo tem que pensar em algumas coisas pro futuro da carreira. Tivemos Sean Marks suspenso, né, após... Verdade. Quanto? 25 mil e um jogo? Aquela multinha básica da NBA, né? O GM do Nets, ele entrou dentro da sala dos juízes lá para reclamar de duas faltas do Embiid, uma no jogo 2... E uma a cotovelada e uma agora no jogo 4, que ele julgava, elas são dadas faltas flagrantes 1, e no caso, ele julgava que deveriam ser faltas flagrantes 2. A cotovelada, o próprio Embiid depois pediu desculpa e falou, deveria ter sido expulso pela eu não entendi também. Teve uma no Grenal também, só puxando um pouco aqui. No primeiro jogo da final do estadual, o André Balada lá deu uma cotovelada na cara do zagueiro do Inter, e no VAR não foi expulso. Eu queria só falar uma coisa, para um podcast que tem um gaúcho, a gente conseguiu ficar 20 episódios sem grenalizar. Demorou, mas grenalizamos. Não, a única observação que eu ia acrescentar é do cuidado, não é nem um cuidado que os Sixers têm que ter. Na verdade, tem que ficar muito ligado no que essa lesão do Embiid, que deixou ele de fora do jogo 3, pode representar. Porque uma lesão grave no Embiid que tira ele dos playoffs, acabou definitivamente. Sim. Acabou o sonho dos Sixers, acabou. Assim como a gente falou, quando o Oladipo saiu dos Pacers, acabou pros Pacers, até conseguiram passar pros playoffs, porque a campanha já estava mais avançada, mas o time, vamos falar aqui a próxima série, mas o time, enfim, não teve chance nenhuma. Então, eu acho que essa lesão é até um pouco mais grave do que leve, porque ele ficou fora de um jogo 3, de uma série que estava empatada em 1-1, com o Sixers já tendo perdido um jogo em casa. Ou seja, a gente pode interpretar que ela não é tão simples assim. Se fosse uma lesão num jogo, sei lá, 4 de uma série ganhando de 3-0, a gente pode até entender que era o início do jogador sendo poupado, mas no caso não foi. E ele é um cara essencial, tanto que ele voltou já sendo cestinha, sendo reboteiro, enfim, ele é o líder aqui, é só pra pegar os números dele. 25.3 pontos, 13.7 rebotes, 4 assistências, 3.7 tocos, ou seja, o cara não põe o time embaixo do braço porque é um time que tem outras estrelas, mas é claramente o melhor jogador desse time. Eu tinha só em cima disso que você falou, no dia que anunciaram que o Embiid ia jogar o jogo 4, eu falei, eu não colocaria o Embiid pra jogar o jogo 4, porque primeiro que o jogo 3 foi o jogo que o Sixers ganhou mais facilmente. Segundo que ainda que você perde o jogo 4, você fica uma melhor de 3 e você tem 2 jogos em Filadélfia. E aí, agora, principalmente agora com 3-1, eu já tiraria o Embiid e falava, ele não joga, porque você tem, o Brooklyn agora tem que ganhar 2 jogos de 3
sendo que 2 são em Filadélfia, eu já tiraria o Embiid e falar, deixa ele descansando pra jogar o próximo round. Eu não sei se seria tão radical assim. Vi exemplos recentes de viradas de 3-1 improváveis. E ele fala isso na entrevista, eu anotei, ele falou na entrevista do jogo 4, ele vira e fala assim, eu não quero que aconteça que nem aconteceu com o Warriors, o Jimmy Butler dá risada e sai andando. Mas enfim, eu não sei se eu deixaria ele de fora do jogo, mas ao mesmo tempo, o fato dele ter voltado e feito 31 pontos e 16 rebotes, acho que ele quis provar, galera, eu tô bem, tudo bem. Era um jogo que eu precisava pra dar uma descansada e eu tô bem. Veremos como isso será no futuro. Então vamos aqui pra última série do leste, a série que já tá definida. Que não é mais uma série. Acabou. E é tetra. Tetra lá. Boston Celtics, Indiana Pacers com o Boston classificado. Vavo... Bom, Boston Indiana, série encerrada, 4-0. Talvez o 4-0 tenha sido uma surpresa, por mais que a gente soubesse, que a gente já falou 146 vezes, que o Indiana Pacers ia cair de produção após a lesão do Oladipo. Eles conseguiram dar uma enjambrada ali, colaram uma silver tape que continuou funcionando a máquina com o Wesley Matthews, o esquema continuou o mesmo, não precisou mexer no banco com o Corey Joseph, o Sabonis, Tyreke Evans. A máquina do Pacers continuou funcionando, mas sem a principal peça, o time não iria conseguir manter o nível que estava tendo até a lesão dele. Eles estavam no 3º lugar do leste na época. A gente já falou dos primeiros jogos antes da gravação do outro episódio. Vale comentar que todos os jogos, os 4 jogos, a maior diferença foi 10 pontos. Que foi no primeiro jogo, aquele jogo da década de 90 lá que acabou 84-74, placar super baixo. Depois o 99-91, acho que esse já tinha acontecido no último programa, né? E aí 104-96, 110-106 o último. Então foram jogos, Boston não venceu com facilidade os 4 jogos, foram jogos, nenhum deles chegou a ser aquele disputado até a última bola, o último arremesso, pedido de tempo e aqueles 2 minutos que demora meia hora, que sempre as mulheres ficam bravas, que não acabou esse jogo ainda, faltava 1 minuto a meia hora atrás, e continua tendo. Mas foram jogos que o Boston não conseguiu abrir uma vantagem, não conseguiu descansar como o Milwaukee descansou o Antetokounmpo, como o próprio Rockets descansou nos primeiros 2 jogos, os principais jogadores, que era uma vitória que já estava um pouco mais larga. Mas eu acho que a gente não tinha dúvidas aqui, ninguém, que Boston ia acabar vencendo o Indiana. A gente não sabia que ia ser 4-0. 4-0. Ninguém esperava. Eu apostei em 6 ou 5 agora. Ao mesmo tempo, eu apostei 4-1. Celtics. Ao mesmo tempo, pouquíssimas pessoas apostaram no Indiana Pacers, para não dizer nenhuma que eu conheço. Alguém deve ter apostado, talvez algum torcedor do Indiana Pacers. Larry Bird. Larry Bird, que é o presidente, vale citar. Do Indiana, presidente de operações. Jogou a carreira inteira no Boston Celtics. Fez a carreira inteira no Boston, mas ele é de Indiana, jogou na Universidade de Indiana. E é do Indiana Pacers. Eu acho que o mais importante para se destacar nessa série é o fato de que o Boston, de fato, parece ter atingido o seu melhor nível da temporada na hora certa. Eu acho que também uma coisa que pode passar despercebido é a lesão do Marcus Smart, que a gente falou antes dos playoffs. Ela pode ter sido positiva no sentido assim, é evidente que o Marcus Smart é o melhor jogador de defesa do Celtics. Ao mesmo tempo, você diminui a rotação e agora parece que tá todo mundo jogando as quantidades de minutos necessárias para que o time funcione como uma engrenagem coesa. Vale citar que ano passado foi exatamente isso que aconteceu, né? O Gordon Hayward, eles já estavam sem ele desde o início da temporada, mas foi na lesão do Kyrie Irving, que seria tipo o melhor jogador do time naquele momento, ou melhor jogador do time de um modo geral, foi ali que com essa mesma rotação reduzida, com mais minutos pro Terry Rozier e mais responsabilidade pro Jaylen Brown e pro Jason Tatum, que o time acabou se encontrando e aí chegando até uma final de conferência. E aí uma das coisas que mostram como o sistema tá funcionando é, ontem o Boston teve 7 jogadores com mais de 10 pontos, o cestinha, se eu não me engano, foi o Gordon Hayward com 20 pontos, ele fez, acho que 9 pontos no último período, ele que morreu durante o jogo com a enterrada que ele levou do Miles Turner, mas ressuscitou e passa bem, tanto que no último período... Eu não achei tanto, não. Nossa, mas um pouquinho ele tomava a bola em cima da cabeça. Mas ele... Pouquinho... E qual era a outra opção dele? Sair da frente? Chama business decision isso. Você sai da frente e deixa o cara enterrar. Ele vai enterrar com você lá ou não, entendeu? Sai da frente. Enfim, e aí tem isso assim, o Gordon Hayward, finalmente, a gente já falou isso, mas agora realmente parece que ele tá chegando próximo ao nível do Gordon Hayward que o Boston contratou há 2 anos atrás, antes da lesão. Uma outra coisa que precisa ser falada, a defesa do Boston. O Boston teve, o Indiana teve, nos jogos 1, 2 e 3,
o Indiana teve um quarto fazendo 8 pontos e 2 quartos fazendo 12 pontos. E aí, nessa hora que você vê a importância de ter um pontuador como o Oladipo no time. Hora que a defesa do Boston apertou, o Indiana não tinha mais ninguém pra conseguir aquela cesta, pra quebrar os runs, né? Quer dizer, o cara faz 8-0, você precisa de alguém pra fazer aquela cesta pra esfriar, e não tinha, o Indiana não tinha esse cara, né? Uma outra coisa, um dos comentários mais engraçados que eu li sobre o Boston é que parte do processo de envelhecer é você apreciar o jogo de caras como o Al Horford. E é muito isso, assim, né? Ele não é aquele cara espetaculoso que aparece dando enterradas monstruosas ou fazendo lances muito plásticos, mas é impressionante como ele dita o ritmo do Boston, a importância que ele tem como centro emocional e centro tático do time do Boston. Pro Indiana, fica uma sensação... o Indiana tá num daqueles lugares que a gente chegou a comentar alguns episódios atrás, que é aquele lugar assim, o seu time é bom, mas ele ainda tá muito longe do topo e muito longe do mais longe ainda, porque ele tá na metade de cima da liga. E aí, o problema é, o que seria o ideal pro Indiana? Quer dizer, você tem o Oladipo, esse ano o Indiana vai ter 7 free agents, caras que faziam parte da rotação, o Bogdanovic, o Thaddeus Young, Corey Joseph, o Tyreek Evans, o Darren Collinson e o Wes Matthews, que chegou agora no buyout e tal, mas que foi bem, começou a guardar várias bolas de 3 no final da temporada regular. Você tem o Oladipo, Indiana não costuma ser um destino procurado pelos free agents, e aí fica aquela sensação de que para onde a gente vai, né? Que a gente pode continuar nesse mesmo lugar, trazer um time parecido com esse e continuar ali em quarto, quinto no leste, mas sem chance de ganhar, ou a gente pode trocar todo mundo e sabe, tentar buscar no draft, enfim, são decisões que o front office vai ter que tomar. A surpresa mesmo foi o seu 4-0, a gente esperava que o Boston fosse passar e isso se confirmou. Acho que vale citar que o jogador que mais tem colocado a bola debaixo do braço para tentar ajudar a suprir essa falta do Oladipo é o Bojan Bogdanovic, que não é conhecido como um grande jogador. E que sucumbiu à defesa do Celtics nessa já não série. É um bom defensor, a função dele já é ser um jogador mais ofensivo, e pensa que até 2 temporadas atrás ele tinha sido trocado no meio da temporada pro Wizards, e aí ficou ali até o final praticamente eu acho que ele ganhou muito dinheiro nessa temporada, porque agora na off-season alguém vai pagar bastante dinheiro pra ele, só que assim, pra ser aquele cara, o spot-up shooter que fica lá sentado na zona morta esperando a bola chegar livre, entendeu? O 18 pontos por jogo do Bogdanovic é o mais alto do Indiana. O segundo que mais pontuou, Tyreek Evans, vindo do banco, jogando só 21 minutos por jogo, 15.3. Aí o Miles Turner e o Sabonis com menos de 10, os dois. E o Wesley Matthews com 7 pontos por jogo, mesmo jogando 30 minutos. Talvez o jogador que eles encontraram pro lugar do Oladipo não está tendo não teve, porque já acabou a série, não teve um dos melhores desempenhos. Vamos para o Oeste, com a série que muita gente está curioso para ver, os atuais campeões Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, com 3-1 pro Golden State. Gui. Bom, o Golden State ontem, domingo, ganhou o 3º jogo, né? Kevin Durant fez 33 pontos, o Klay Thompson fez 32, o Curry ontem esteve um pouco apagado. O que eu queria destacar a gente gravou o programa da semana passada, logo após a virada histórica, foi aquela coisa, todo mundo foi dormir e quando acordou, o Clippers tinha virado. É importante, o jogo 3 eu acho que é o jogo-chave dessa série, porque quando o Warriors vem engajado defensivamente, é algo absolutamente incomparável, assim, nenhum time da liga consegue oferecer resistência, e no jogo 3, tanto que quando o Warriors abre 31 pontos, no Twitter rolaram várias piadas dizendo que o Clippers estava com o jogo na mão e tal, mas o Warriors não deu a menor chance, não teve a menor piedade do Clippers e ganhou. O jogo de ontem já foi um pouco mais disputado, mas, de novo, o Clippers não... Falta um pouco, assim, a história do Clippers é incrível, eu acho que o Clippers está muito bem posicionado para conseguir free agents nessa pós-temporada, porque nessa off-season, aliás,
porque o time é muito bem treinado, o time tem espaço no cap, é em Los Angeles, enfim, é todo um pacote de coisas que posiciona bem o Clippers. Dois destaques que eu queria ter: o Landry Shamet, no jogo 2 da virada, jogou muito bem, guardou várias bolas de 3 pontos, e ontem foi o jogo em que o Shai Gilgeous-Alexander teve 25 pontos, acho que, se eu não me engano, foi o melhor pontuador do Clippers na partida, outro rookie, quer dizer, além de tudo, o Clippers está tendo contribuições pesadas de novatos, o que é muito bom, não só pelo fato de você estar desenvolvendo bem o jogador, mas pelo salary cap. Quando você tem jogadores em contratos de rookie jogando bem, isso significa que você tem um jogador barato, que está superando o valor do contrato, o jogo dele supera o valor do contrato que ele assinou. Então, para o longo prazo, o médio prazo eu diria, porque os contratos de rookies têm 3 anos, são 4 anos, e esses jogadores dos quais eu falei têm mais 3 anos de contrato após a sua temporada, isso é muito bom para o Clippers. Eu acho que tem a ver com o assunto, mas não tem. Eu tava pensando ontem isso, quase foi minhas considerações iniciais, mas achei que não valia a pena. O quão sortudo o Clippers foi quando o Chris Paul quis ir pro Houston Rockets e não para um time que tinha cap space. Porque todos esses jogadores que o Clippers tem hoje, o Lou Williams, o Montrezl Harrell, o Patrick Beverley, esses 3, eles só estão no time porque o Chris Paul quis ir para um time que não tinha cap space. Ou seja, ele teve que fazer o sign and trade, e quando ele foi pro Rockets, o Rockets teve que mandar vários jogadores de volta, dentre eles esses 3. Foram outros jogadores, tinha o Sam Dekker, eu lembro que teve outros jogadores, enfim, menores. Mas o Clippers só tem um time em condições de disputar playoffs e vencer, inclusive, jogos do melhor time da NBA, que é os Warriors, porque o Chris Paul quis ir para um time que não tinha cap space. Já pensou nisso? Agora, se tudo acontecer como o Clippers quer, o Beverley possivelmente não estará no Clippers na próxima temporada. O Lou Williams renovou um contrato até bom pro Clippers. O Harrell tem mais um ano, mas o Beverley, se eu não me engano, é free agent. E se o Clippers assinar com 2 free agents, que é o que eles gostariam de fazer, possivelmente o Beverley vai ter que procurar um outro time para jogar. O que é uma decisão, porque você pensa agora na situação do Clippers. Se você põe o Kawhi nesse time, você pode... Cara, o Kawhi nesse time... Esse time tá engrossando com o Warriors. Esse time... O Kawhi nesse time é suficiente para ser campeão? Talvez não, nessa temporada. Mas você dá um ano pro time crescer, com o Alexander, com o Shamet crescendo, e aí você mantém o Beverley, que é um cara importante. A gente tá vendo a importância dele, a defesa dele em cima do Durant, a série toda. O Durant, ele tá fazendo os pontos dele, mas o Durant vai fazer pontos se você botar até Jesus Cristo marcando ele, entendeu? Então... É uma decisão importante aí que o Clippers tem também. Segunda série do Oeste, Denver Nuggets, San Antonio Spurs. A série, acho que é a única série que tá empatada em todas, por enquanto, em 2-2. E Vavo? No instante que gravamos. Sim. Bom, a galera gerou um pânico, eu acho, ali no início da série, quando o Spurs venceu o jogo 1 em Denver, falou... Popovich é Deus, Denver era fogo de palha, que nem a gente sempre avisou. Fizeram mesmo com Toronto. Torontada, não sei o quê. Fizeram pânico, né? Enfim, Denver venceu o jogo 2, naquele último quarto muito bom do Jamal Murray, até a gente tinha falado no outro episódio. Desde então, San Antonio venceu em casa de novo, e aí voltou... O jogo 2 a gente não tinha falado. Não tinha falado? Não. Foi o jogo que o Jamal Murray começou com 0 e 8. Foi dia 16, exatamente, foi na terça-feira. E ele começou com 0 e 8, e aí ele fez 21 pontos no último quarto. Ele tava com 3 pontos antes do começo do último quarto, ele fez 21. Foi praticamente o jogo do Harden agora, o último. Exato. E, enfim, ele vinha de 7 quartos ruins, vamos dizer assim, porque o primeiro jogo ele tinha ido muito mal também, para finalizar com maestria aquele jogo. Então esse foi o jogo 2. Jogo 3, vamos para San Antonio. San Antonio vence o jogo. A atuação histórica do Derrick White, 36 pontos. Sim. 5 rebotes e 5 assistências. Vieram várias pessoas falando de jogadores que fizeram 36, 5 e 5. Aí era Derrick White, tipo Jordan e LeBron, aquelas comparações de sempre. Mas jogou muito bem. Eu vi os últimos 2 quartos desse jogo. Derrick White botou a bola embaixo do braço e resolveu o problema aquele que a gente espera do DeMar DeRozan, de repente. Foi o Derrick White que resolveu, jogou muito bem, mas um daqueles grandes achados do San Antonio Spurs, né? O Derrick White tem uma história interessante. Ele jogou Division 2 no college 3 anos. E aí, depois ele transferiu para a Universidade do Colorado, que é Division 1. Se eu não me engano, ele jogou 2 anos. Eu preciso checar, mas o fato é que ele jogou muitos anos na universidade. E aí ele atingiu esse nível. E aí, nesse último parte, já na Universidade do Colorado, que faz parte da Pac-12, que é uma conferência grande,
Aí que ele começou a aparecer como prospect pra NBA, e é o tipo da escolha que é bem escolha do Spurs, e o próprio Pop fala que quando escolheram o Derek White, ele não fazia ideia de quem era o Derek White, né? E aí desenvolve, o cara aparece marcando 36 pontos, e é interessante porque o backcourt do San Antonio pro futuro parece bastante bacana. Você tem lá o DeRozan, mas quando você olha, você tem DeJounte Murray e Derek White, eles têm estilos bastante complementares, pode dar certo por um bom período de tempo. Vale lembrar que o DeJounte Murray foi um jogador que se destacou no ano passado. Ele ficou no segundo time de defesa da NBA, e antes do início dessa temporada ele acabou se lesionando, tá afastado de fora dessa temporada inteira. O White assume a posição, se machuca também, porque o Derek White os dois machucaram no começo da temporada. Aí isso deu mais chance pro Bryn Forbes, que já tava no elenco desde o ano passado. Hoje joga o Derek White com o Bryn Forbes, com o DeRozan, que é um armador, mas vem sendo o 3 nesse time. Tava sendo o Rudy Gay e o LaMarcus Aldridge nos playoffs, o Pearl tá começando de pivô com o Aldridge de ala. Eu fui conferir aqui, na verdade no record dele só mostra o último ano, porque o Division II não mostra aqui eu tô vendo no Basketball Reference, só mostra que ele jogou um ano em Colorado aos 22 anos. Então foi isso. E assim, é uma série dificílima de prever. Minha previsão mantenho ela, que é Nuggets em 7. Eu só queria dizer assim, o que o Jokic tá jogando nessa série é brincadeira, meu. Assim, o cara tá com 20... Parecia o Faustão agora. Brincadeira, louco, meu. Aliás, bom, eu vou falar, louquinho, meu. Vocês escutaram isso, né? Tá pegando fogo, bicho. O Jokic tá com 20,5 pontos por jogo, quase 12 rebotes e 9,3 assistências. E ele é um pivô. Mas não deu nenhum toco. Ele é um pivô. Assim, é impressionante você ter um pivô com esses números numa série de playoff. De qualquer forma, a série... E os splits, só pra complementar, os splits dele é quase um 50, 40, 90 também, 48, 37,5 e 90. Pois então. O Nuggets é um time que vai até onde o Jokic consegue carregar. Óbvio que você tem jogadores ali, o Gary Harris eu gosto muito, o Jamal Murray, eu acho que o Jamal Murray ele não pode ser... ele não pode pedir mais do que ele pode entregar. Se ele ficar naquele papel de segundo, às vezes até terceiro pontuador do time, ele é excelente pro que o Nuggets precisa. É uma série que eu acho que vai para 7 jogos e vai ser aquele jogo disputado. E, enfim, eu não gostaria de disputar um jogo 7 contra o Spurs, continuo apostando no Nuggets, mas o jogo 7 contra o Spurs é uma casca de ferida aí. Mesmo jogando em casa. Terceira e penúltima série de todo o playoff e do Oeste, Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder com 3-1 pro Portland. Vavo... Não, Gui. Eu queria dizer que it's Dame time, né? O Lillard tá jogando um absurdo nessa série. A rivalidade dele com o Westbrook tá muito bacana de ver. Eles começaram no segundo jogo, né? Começaram a se estranhar ali. O Portland ganhou o segundo jogo em Portland. No jogo passado, no terceiro jogo, o Oklahoma ganhou. O Westbrook falou bastante. O Dennis Schroeder também fez o sinal do Dame Time no final do jogo. E aí na coletiva pós-jogo, quando perguntaram pra ele, o Lillard vira e fala assim, eu achei engraçado ele esperar até o jogo tá decidido pra fazer, tipo, querendo dizer, muito macho, sabe? O cara, quando o jogo tá decidido, ele vem querer tirar uma onda, mas o Lillard, cara, assim, ontem, o terceiro quarto foi o período que o Portland passou. O Lillard fez uma cesta quase do logo central, e depois ele fez 2 cestas de 3, que, sabe, aquele balde de água fria que o time o Oklahoma tava tentando buscar. O Lillard mete essas 2 cestas de 3. O McCollum tá jogando demais nessa série. O McCollum tá com 26,3 pontos, 6,3 rebotes e 4 assistências e meia. O Lillard tá com 28, quase 29 pontos. Enfim, 6 assistências. É engraçado porque o time do Oklahoma, pra mim, tem mais talento do que o time do Portland. Quando você olha o todo. Mas o time do Portland, pra mim, é o melhor time. É o melhor time. Porque é mais bem treinado, é mais coeso. Eu acho que o Steven Adams não é o mesmo. E é engraçado, o Steven Adams tem 25 ou 26 anos e ele já me parece um cara de 40. Exato, ele me parece muito mais lento do que ele já foi.
O Paul George, a gente sabe que não tá bem. O Paul George tá com 36,3% de arremessos de quadra apenas e 31% de 3 pontos. Na temporada regular ele teve 44% e 38,6% de 3 pontos. O Westbrook, no segundo tempo, ontem, ele fez 1 ponto, se eu não me engano. Ele foi eu tava lendo no Reddit, o Westbrook foi o Harden ao contrário no jogo de ontem, né? A gente ainda vai falar do Rockets, mas o Harden começou muito devagar e esquentou no último quarto. O Westbrook começou bem e esfriou a ponto de ele não fez nenhum field goal no último. Exato. Na segunda metade do jogo. Exato. E aí, assim, é isso. Eu gosto muito do Lillard, é um dos meus armadores preferidos. E tá legal ver a rivalidade, mas assim, o Portland me parece muito na frente como time do Oklahoma. Obviamente que o Oklahoma tem o Paul George e o Russell Westbrook, e em qualquer jogo eles podem engrossar, mas agora com 3-1 acho muito difícil. Acho que o Portland, inclusive, eu tinha apostado em Portland 6. Eu acho que o Portland deve fechar a série no próximo jogo. Que em casa sempre que a gente escolhe o time melhor classificado em 6, tá automaticamente falando que ele vai fechar a série fora de casa. Exato. Então, quando tu fala fechando em 5, tu acredita que ele vai vencer um jogo 3 ou o jogo 4. Nesse caso, obrigatoriamente ele tem que ganhar o jogo 6. Exato. Por isso que é mais difícil o 4-2 que o 4-1. Bom, eu fiquei surpreso com surpresa não, porque eu sempre soube disso, mas tem um tipo de arremesso que o Russell Westbrook dá, que se eu fosse torcedor do Thunder, ia me dar nos nervos. 20 segundos no relógio. Que é um tipo de arremesso que ele dá, porque se ele fosse um cara que tem um aproveitamento ótimo de 3 pontos, ou até mesmo no long two, eu entenderia, porque não tem problema arremessar. Se tu é, sei lá, um Kevin Durant, dá um long two, tu tem uma porcentagem boa a ponto de valer a pena se não tem ninguém pra disputar rebote. Mas o Russell Westbrook, sabendo das limitações dele, principalmente nesses arremessos mais afastados, ele deveria saber que se já não é um arremesso bom com jogadores posicionados pro rebote, sem jogador posicionado, é pior ainda. Eu não sei se ele... Não sei, ele tem o Paul George, ele já perdeu esse título, entre aspas, de ser o melhor jogador do time, acho que meio que todo mundo já aceitou na temporada atual, que é o Paul George, o melhor jogador do time, mas às vezes parece que ele tem esses lapsos de só tem eu pra resolver, vou fazer do jeito que eu conseguir, e acaba dando um arremesso completamente fora da linha do jogo. Eu acho que o Oklahoma... Esse foi um desabafo de torcedor sem ser torcedor do Thunder. Não, e o Westbrook... Porque eu mesmo ficava, não faz isso. Ele vai lá mas o Westbrook, ele precisa parar pra pensar. O Westbrook tem 30 anos. O time do Oklahoma é esse, porque ele tem o Supermax, ele tem, né, o contrato com o Oklahoma. O Paul George tem um contrato de max. O Steven Adams tem 25 ou 26 milhões, acho, o contrato dele. Não dá muito mais pra melhorar. Então, ou ele muda o jogo dele, ele é um excelente passador, ele é um excelente reboteiro, ou ele começa a deferir mais a questão da pontuação, ele precisa fazer adaptações de jogo, porque o time do Oklahoma pros próximos 2 ou 3 anos é esse. E você tem que enfrentar times como o Rockets, que não vai acabar tão cedo, que também é esse o time. Enfim, o Warriors deve continuar basicamente, mesmo perdendo o Durant, você ainda tem Clay e Stephen Curry, e alguém vai pra lá, quer dizer, pode ir pra lá. O ponto é, o Russ precisa entender que ou ele muda, ou ele... Sabe quantos jogos ele ganhou desde que o Durant saiu de Oklahoma em playoffs? 4. Ele perdeu por 4-1 em 2017, 4-2 em 2018, pro Jazz, e tá 3-1, quer dizer... Você vai de novo, você arrisca ser um time muito bom que vai chegar nos playoffs todas as vezes, mas você vai toda vez sair no primeiro round. E todas essas vezes eles tinham chances, não é que eles eram um underdog, Sim. tipo, 8º colocado pegando o Golden State primeiro. Essa série, hoje alguém postou, eu vi na internet, alguém postou o quadro de apostas dos colunistas da ESPN, todos, com exceção de um, apostaram no OKC, menos um que apostou no Portland. Em 2017 era o Rockets terceiro e o OKC sexto. Só que o Rockets, esse de terceiro, era o Rockets que tinha perdido o Dwight Howard, que todo mundo apostava que ia ficar... Não tinha Chris Paul, e todo mundo apostava que ia ficar de fora dos playoffs. Era o time que reconstruiu com Eric Gordon e Ryan Anderson. Então, o Rockets em terceiro e o OKC em sexto, muita gente apostava no OKC em sexto pra ganhar do Rockets. Ano passado, OKC em quarto, Jazz em quinto. Eu lembro que eu botei no Boom Shakalaka que o Jazz ia vencer por 4-2 a série. Eu nunca fui tanto xingado na minha vida. Era 50, 100 comentários de torcedor do Thunder falando: tu é hater do OKC, hater do OKC. O que aconteceu?
Perderam de 4-2 pro Utah Jazz. Eu fui lá responder 1-1 depois. E esse ano, mais uma vez, todo mundo falando que Adoro esse tipo de rancor. Fui lá e respondi 1-1. É muito minha Mas cara, sarcasticamente, né? Tipo, só aquele emoji que é uma carinha pensando assim, tipo, é mesmo? Porque eu tinha certeza que o Jazz ia ganhar no passado. E esse ano, eu apostei mesmo o Portland em terceiro e o OKC em sexto. Não foi nem tanto nessa baseado nos jogadores, porque tem mais estrelas, porque o Nurkic tá machucado. Mas sim, porque na temporada regular o OKC varreu o Portland, né? 4-0. Sim. A temporada regular foi 4-0. Eu falei, bom, esse match... Você até comentou no último episódio. Esse match que foi 4-0 na temporada regular, acredito que o OKC é tudo embolado, né? Não, o Portland teve uma campanha de 10 vitórias. Não, toda campanha meio parecida, 1-2 de diferença. Eu achei que apesar do mano de quadra, o OKC talvez tivesse força para vencer, para fechar no jogo 6 em casa, no caso deles. Mas não aconteceu. E nem vai acontecer no jogo 6. E vamos fechar aqui a série de playoffs do Oeste com o queridinho do Vavo, Houston Rockets e Utah Jazz. 3-1 pro Houston. Gui, não fica com inveja, tá? Não, tô tranquilo. Vamos lá. Bom, vou dizer que essa foi a única série que eu vi os 3 jogos. Mesmo o jogo... Por quê? Mesmo com o jogo de anteontem terminando às 2h26 da manhã, vocês não imaginam que foi o dia seguinte, porque nessa noite o Romeu acordou, meu filho, 3 meses, acordou às 4 da manhã e eu fiquei embalando ele até às 6 da manhã pra dormir. Ou seja, até às 6 da manhã eu tinha dormido tipo 1h30. Imaginem o meu estado. Mas eu vi até o final. Eu sei bem como você Eu não sei. Meu filho mais velho regrediu o sono e eu tenho dormido coisa de 3 horas por noite. Tá delícia. Ah, regressão do sono. Minha esposa leu alguns textos sobre isso. Ela é real. Ela é real, né? E o meu só dorme levando no carrinho embaixo do prédio agora. Quando vocês estiverem escutando agora na terça-feira, talvez a série tenha sido fechada em 4-0, talvez ela esteja 3-1. Eu acho que é praticamente um 50-50 esse jogo 4. Se tem um jogo pro Jazz ganhar, é esse. A questão é, os primeiros 2 jogos, a gente tinha falado do primeiro jogo só, né? A questão é que tem a questão do descanso. Eu acho que o Rockets talvez dê um gás agora pra garantir que... Porque senão você vai ter que jogar mais um jogo. O Warriors ainda joga pra fechar, né? Sim. Pelo menos você ganha um dia de descanso em relação ao Warriors. Um jogo a menos. O Warriors deve fechar agora, entendeu? Então talvez o Houston dê aquele gás pra fechar agora. Quando a gente gravou o último, só tinha tido o primeiro jogo. Sim. Aí teve o segundo jogo, que foi um blowout de novo. Outro. 118-98, com o triple-double do Harden, 32 pontos. E aí, anteontem teve o jogo... Anteontem? Hoje é dia 22, Anteontem teve o jogo 3. Aí sim, um jogo disputado, do início até o fim. A alternância de liderança. O Rockets demorou para liderar a primeira vez, mas houve alternância de lideranças. Conseguiu abrir um pouquinho no final e acabou vencendo o jogo. Curioso desse jogo, que se falou muito, o início do Harden, ele errou os primeiros 15 arremessos de quadra, incluindo alguns bons tocos que ele levou aí, né? Uhum. Do Gobert, acho que foram os 2, teve um do Royce O'Neal, quando ele foi arremessar de 3 achando que tava livre no contra-ataque, veio o Royce O'Neal e deu um tabão por trás. Mas o que eu achei mais curioso ainda é que o Rockets venceu o jogo, no final o Harden fez 14 pontos no último quarto e acabou com 22 ainda. Ele terminou 3 de 20, só que ele fez 14 de 16 lances livres. E ainda assim arremessou menos lances livres que o Donovan Mitchell. Mitchell arremessou 17. E eu achei legal a entrevista do final do jogo, que aí chega a repórter da ESPN, era da ESPN, ela chama o Harden e o Chris Paul, e aí vai falar com o Harden. Harden, você, então mesmo com esse início que você começou 0 de 15, aí o Harden faz uma cara, tipo, pra ela, tipo, eu comecei 0 de 15? Tipo, nem ele sabia que ele tinha começado 0 de 15, ou seja, um cara, eu acredito que isso quer dizer que ele tava tão focado no jogo, nas formas de vencer, teve lance, quando ele já tava com 0 de 12, 0 de 13, que ele poderia ter ido pra bandeja livre, mas aí ele viu o Capela e dava o lobby pra fazer a enterrada. Ou seja, ele realmente não estava preocupado com essa sequência de arremessos e no final do jogo, claramente, ele deu a entender que ele nem sabia que ele estava com essa sequência de arremessos. Então, eu tenho uma coisa que eu acho... Eu gosto muito dessa... De ler a respeito de preparação de atletas e não só em basquete, em futebol, em vários esportes. Eu gosto muito de futebol americano também. E uma coisa que muitos técnicos falam que é muito importante para um quarterback ter é a capacidade de esquecer os passes errados. Quer dizer, quando você lança uma interceptação, quando você volta para a próxima série, você não pode ficar pensando naquela interceptação, porque daí você começa a passar com medo e aí você está muito mais suscetível a errar e a sucumbir à pressão. Eu acredito que no basquete é meio que isso. Você tem que continuar arremessando, sabe? Se aquele arremesso é um bom arremesso, se você tá tendo arremessos livres, tá fazendo tudo direitinho,
é natural que eventualmente você tenha uma sequência mais baixa, mas se tudo tiver correto, se é um arremesso de alto percentual de aproveitamento, uma hora ele vai começar a cair. Eu acredito que para os principais pontuadores da liga, em qualquer momento da história, a mentalidade meio que tem que ser essa. Eu não posso ficar preocupado se eu só tô errando. Eu tenho que continuar fazendo o que eu treinei e uma hora ela vai começar a cair. E acredito que o Harden seja nesse jogo tenha sido mais ou menos isso. E aliás, uma outra coisa que eu li na internet, enfim, às vezes a gente lê as coisas e não anota da onde que leu e tal, mas que é importante. O fato do Jazz não ter conseguido ganhar do Rockets num jogo em que o Harden chutou 3 de 20, a pessoa fala assim, eu não sei se isso diz mais sobre o Jazz ou sobre o próprio Rockets, porque num jogo que o Harden não tá tão... ele acabou acho que com 22 pontos só, né? 22. E ainda assim ainda conseguiu bater um time muito bom fora de casa, diz muito sobre o Rockets. A questão é, de novo, a gente vai passar assim, a gente falou isso semana passada, o matchup do Houston é o pior que poderia ter acontecido pro Jazz. O Gobert é um excelente jogador de defesa, só que... Ele deu 7 tocos no último jogo. Só que o estilo de jogo dele, a defesa dele, contra o Rockets, é o pior estilo que poderia ter pra ele. Eu acho que essa série, eu acredito que o Rockets vai fechar hoje. Eu acho que eles vão, pra ter esse dia de descanso a mais em relação ao Warriors, esse dia de descanso é um jogo a menos, né? Esse confronto de segundo round entre Warriors e Rockets tem tudo pra ser incrível, da mesma forma que do outro lado tá se desenhando um Boston e... Aliás, todos os confrontos do segundo round parecem ser bastante interessantes, todos os possíveis aí, né? Uma outra coisa que é importante destacar é que além do lance do jogo... de ter um jogo a menos, um dia de descanso a mais, esse é o menor número de minutos jogados em playoffs da carreira do Chris Paul, o que é importante, porque ele se machucou o ano passado, e o Harden tá com o menor número de minutos desde que ele era o 6º homem em Oklahoma. Então, além disso, existe uma expressão em inglês que é o perfect storm. Eu acho que se o Rockets não ganhar do Warriors esse ano, cara, precisa tentar outra coisa, porque... Não é nem que precisa tentar outra coisa. A partir do outro ano, capaz ele ter... O time do Rockets, ele é montado pra ganhar do Warriors. E isso foi um planejamento, vamos dizer, certo, vem sendo certo, foi pra temporada passada certo, pra essa tudo indica que vai ser certo. Talvez a partir da próxima, o Warriors não seja nem a maior preocupação do Rockets. À medida que os outros times vão evoluindo também, talvez a maior preocupação seja montar um time pra derrotar o Bucks na final, não o Warriors. O Lakers, que vai vir com tudo agora com o Caruso. Que vai assinar com todo mundo nessa off-season, entendeu? Aperta o botãozinho, Marcel. Anthony Davis. Eu queria só fazer um destaque pra finalizar que 2 negativos de formas diferentes. O Joe Ingles, ele não tá tendo absolutamente nenhuma produção ofensiva nessa série. Porque em cada jogo eu pensei nisso, porque eu me esquecia que ele tava lá no jogo. Quando eu me lembrava, tava lá o Joe Ingles com 2 pontos. Quando eu fui olhar aqui as médias dele, 6 pontos por jogo. Pra um cara que na temporada regular põe 12 pontos por jogo, ele às vezes parece mais preocupado em reclamar, vamos ser direto. Tá mais preocupado em reclamar da arbitragem e ficar questionando tudo do que jogar em si. Isso faz com que o Donovan Mitchell tenha um volume muito grande de arremessos e, por tabela, as porcentagens, os splits do Donovan Mitchell estão horríveis nessa série. 32% de field goals, 29% de 3 pontos e até no lance livre, que não era pra ter influência nenhuma, 63%. Ele errou 5 no último jogo. 12 de 17. Se ele tivesse feito pelo menos 4 desses 5, o Jazz tinha vencido o jogo. Então, gente, fechamos assim essa prévia não, né? Esse review dos playoffs até aqui, com já um time já classificado para a próxima fase, o Boston Celtics. Ou mais, né? Ou amanhã, quando vocês ouvirem, ou hoje para vocês ouvindo, já pode ter até 3 times já classificados para a próxima fase do playoffs. E agora chegou a hora que a gente está fazendo aqui em todo o programa, que é o Gui falando do próximo draft. Então o draft, para você que chegou agora aqui no Big Shot Pod, é quando os jogadores que estão entrando na NBA, os jovenzinhos, os 01s da NBA estão entrando ali, e aí os times têm um dia ali que todo mundo treina, todo mundo vê os jogadores e fica aquele mercado de apostas, compra e venda, e vai e volta ali, que é tão emocionante quanto um jogo. Então a gente isso acontece normalmente no fim
né, no meio, entre a pós-temporada e o começo da próxima temporada. E a gente tá fazendo uma série aqui, vendo os próximos prospects e os próximos drafts que devem fazer história aí na NBA. Hoje trouxemos um jogador muito especial, que foi um pedido de um big shooter de fora do país. E mais 2 aí pro conhecimento de vocês. Então, manda lá, Gui. É que, na verdade, eu fiz assim. A gente recebeu uma mensagem do usuário pedro.dani_hell no Instagram. Ele é português, escuta a gente sempre. E ele pediu pra gente falar do Neemias Queta. Muito fixe. Que se for draftado, ele será o primeiro jogador português da história da NBA. Eu fui atrás para ler, eu não conhecia muito ele, mas aí eu aproveitei para trazer outros 2 prospects europeus, além do Neemias Queta, para vocês entenderem, para vocês conhecerem mais prospectos europeus que estarão nesse draft. O Neemias Queta é um pivô que ele é português, mas ele joga em Utah State, ele fez college nos Estados Unidos, ele tá com médias aí de quase 12 pontos e 9 rebotes por jogo. Ele é um pivô ele é um pivô com estilo mais defensivo, ele tem muitos bons instintos para tocos, ele é um cara que consegue muitos tocos nas partidas. Ainda não, ele declarou, mas ele pode retirar o nome e voltar para mais um ano de universidade. Pelo que eu li, existem ainda muitos analistas que acham que ele deveriam voltar para completar a universidade. E ele não está no board da ESPN, mas para você ver como a diferença de análise acontece, no último mock draft da Sports Illustrated, ele está saindo em 29º para o San Antonio Spurs. Seria a cara do Spurs esse tipo de jogador, né? Um pivô português que quase ninguém conhece. Enfim, esse seria o primeiro jogador português da história da NBA, e aí, como pediu o nosso amigo português no Instagram, falei um pouco dele, eu tive que pesquisar um pouco, e aí, para aproveitar o embalo, vou falar de mais 2 jogadores rapidamente aqui. Um é um power forward, é o Sekou Doumbouya, ele nasceu na Guiné, mas ele é francês, ele tem 18 anos, 2,6 metros, ele joga no Limoges da França. Ele joga pouco. Esses jogadores muito jovens, europeus ou africanos, eles muitas vezes são draftados pelo potencial, não necessariamente pelo que eles fazem no momento, né? É um projeto. Eu vi algumas comparações dele com o Pascal Siakam, quer dizer, muito potencial, mas muito novo. Então, quer dizer, é um projeto, você tem que lapidar muito. Ele é um cara muito atlético, com braços muito longos, e as projeções dele, você vai ver nos mock drafts, você vai ver ele, e isso é muito característica desse tipo de jogador, mas também muito característica desse draft. Depois dos 5, 6 primeiros jogadores, você não sabe muito o que vai acontecer. Tem gente que você vê em 7º, e aí em outro mock draft você vê ele em 25º, e é mais ou menos o caso do Doumbouya. Eu já vi mock drafts que ele tá em 6º ou 7º, e outros que ele tá lá para 15º, 18º. Além dele, um outro pivô, dessa vez da Geórgia, chamado Goga Bitadze. Ele tem 2,12 metros, joga na Geórgia. Ele tem médias aí na liga de 12 pontos e 6,4 rebotes, 2,3 bloqueios. Ele é um cara visto como um excelente jogador no pick and roll, finaliza com as 2 mãos, que é muito importante para quem no pick and roll você ter essa habilidade de finalizar tanto com a esquerda quanto com a direita. Tem muito potencial na defesa, mas ele precisa melhorar um pouco a mobilidade dele. Ele é um cara que costuma fazer algumas faltas, porque ele costuma morder quando o cara faz o fake, ele acaba pulando e caindo em cima dos jogadores, então ele tem problemas com faltas e tal. Ele é um cara que tá ali, o potencial range dele no draft é entre 10º e até o final do primeiro round, acredito que não mais que 25º, e também vai depender muito de como as coisas acontecerem no draft. Essas coisas a gente sabe que basta que um time goste de você para que você vá lá para cima do draft. Vou dar um exemplo rápido aqui, um cara que foi draftado em 8º ou 9º, ele não lembro agora, mas Tom Maker, que tá no Detroit, o Milwaukee Bucks draftou ele do nada, acho que foi ali entre 8º e 10º e tal. E é isso, assim, o fulano é visto com potencial para ser draftado no 2º round, tá, mas daí vem um time em 15º que gosta do cara e que acha que, bom, não tem ninguém melhor que ele, eu vou pegar ele aqui agora, entendeu? Então, enfim, esse tipo de coisa, é por isso que a gente dá um range aproximado, mas que não é nenhuma garantia. Então, falando em país que nunca teve jogador na NBA e falando em língua portuguesa, eu tenho uma encomenda pra ti, pra semana que vem. Bruno Fernando, jogador
Maryland. De Maryland. Um Power Forward Center de Maryland, que é angolano. Sim. Então, Angolano. podemos ter... Nunca teve nenhum angolano na NBA? Bruno Acredito Fernando. Não? Não, posso até conferir, mas acredito que não. Bom, vou falar dele semana que vem. Se tiver alguém de Angola aí ou nos ouvindo, por favor, dá aquele toque. No Boom Shakalaka tem, já comentaram. Então, no Boom Shakalaka, se... faz esse chamado lá do Boom Shakalaka pra ouvir aqui e falar, se você é angolano, comenta lá, ouve nós, que adoro Angola. E a gente espero que vocês estejam curtindo a gente também. Então Sabe a gente... como chama a galinha da Angola em Angola? Só galinha? Tá aí. Tá no ar, já tá feita a piada, eu não preciso. O cara vira pai e é muito natural. Daqui a pouco ele vai vir com aquele conjuntinho da Adidas combinando, assim. De flanela. De flanela. Então, gente... assim acabamos mais uma pauta principal. Essa era a hora que a gente responderia a pergunta de vocês, que a gente fez aqui no começo do programa com as perguntas ao vivo do YouTube. Se você quer saber alguma coisa muito específica do seu time, alguma estatística pro Vavo, alguma curiosidade, alguma coisa também específica pro Gui, você manda aqui pra gente no @BigShotPod, qualquer rede social, Instagram, Twitter, no Facebook, ou se inscreve no nosso canal do YouTube, no youtube.com/BigShotPod, que lá você vai ver quando a gente estiver ao vivo ou quando tiver vídeos e coisas afins. A gente tá planejando bastante coisa aí pro fim da temporada, entre temporadas, né? O fim da 18-19, começo da 19-20. Então, segue a gente lá. Então, meninos, pra fechar o programa, pique da semana, Vavo... É pra ter essa semana? Vê aí, tem algum jogo que você tá muito esperando? Eu tô esperando o primeiro jogo das finais da Conferência Oeste, possivelmente entre Rockets e Warriors, ainda em um dia a ser definido. Não, das semifinais, né? Das semifinais do Oeste, desculpa, falei errado. O cara já isso. tá, tipo... Já tá torcendo. Primeiro jogo das semifinais do Oeste, possivelmente entre Rockets e Warriors, mas que num cenário muito absurdo, pode ser Utah Jazz e Los Angeles Clippers, ou alguma combinação entre eles. Cara, eu tô muito animado pra esse segundo round, porque todas as séries... Tendem a ser boas. As possíveis, porque não tem nenhuma definida, mas todas elas parecem ser muito boas, assim. Pela primeira vez. Fazia muito tempo que eu não vi. As 4 séries eu olhei e falei, putz, eu quero ver todos os jogos das 4 séries. Então é isso. Viu? Não consegue escolher um jogo. Não Falou que quer ver todos os jogos possíveis. É que ele tem 2 filhos, ele tá com a vida ganha, né? Tá fácil. Tá fácil. Você com um só, você vai ver. Então é isso, gente. Fechamos assim mais um programa. Como sempre, a gente é uma produção da Ampere, gravado aqui no Inovabra Habitat, pelo fofolindo do Raul Leal. Então segue ele lá no Leal_GIF. Eu sou o MM Isidoro, no @MM Isidoro em qualquer rede. Guilherme Pinheiro. Gui_Pinheiro. Tô vendo aqui o pessoal no Instagram comentando a live. Ah, que fino. Galera, tá curtindo. A gente teve um número bom de views. Vavo, quem é você? Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. Então a gente vai ali agora se maquiar, que vamos tirar fotos com o grande Pedro Bonacina, que já entrou aqui com sua camisa do Cavs. É um dos nossos ouvintes, dos nossos Big Shooters. Vai fazer uma sessãozinha de foto Temos nossa. 2 torcedores do Inter aqui hoje, é isso? 2 torcedores do Inter. Colorado? É. Olha. Então vamos lá. Então valeu, galera. Até semana que vem. Valeu. Abraço.